Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 6/10/2020, 6 de outubro. Nós teremos hoje nossa aula de língua portuguesa, matemática e ciências. Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa? Bom, então temos nossa aula de língua portuguesa, leia o texto abaixo, depois copie e responda em seu caderno de língua portuguesa. Então, vamos lá. O texto a seguir é um conto. Observe com atenção os problemas que as personagens enfrentam e como eles são solucionados. Bom, na verdade, vocês vão dizer assim, professora, mas a gente já viu, é repetida a página. Sim, só que como é continuação das atividades, a gente, de outras páginas do livro, o que nós temos que fazer? Temos que rever o conto para poder responder. Se eu jogo só o exercício, às vezes, quem copiou o conto ou imprimiu alguma coisa assim, vai lá consultar, mas nem todo mundo fez isso. Então, eu estou colocando novamente para ler, na hora de resolver o exercício, fica melhor para entender, ok? Então, eu vou ler o conto. Vivendo com a Vaca. Era uma vez um homem que vivia com a mulher e seus 8 filhos numa casa bem pequena. Quanto mais os filhos cresciam, mais ficava difícil morar naquele reduzido espaço. Muito descontente, o pobre homem procurou um sábio rabino. Mestre, não consigo mais viver neste desconforto. Mostre-me uma saída para essa situação tão incômoda. O mestre prometeu que resolveria seu problema desde que lhe obedecesse fielmente os conselhos. Confiando plenamente na sabedoria do rabino, o homem concordou. Como primeiro passo, aconselhou o mestre: compre um porco e crie-o dentro da casa. O homem estranhou, quis discutir, porém lembrou-se de que prometer obedecer. Assim comprou o porco, que passou a morar junto com sua já numerosa família. É claro que a situação piorou e, ao cabo de uns dias, ele voltou a procurar o rabino, dizendo que nada havia melhorado, pelo contrário. O sábio então mandou que ele comprasse uma cabra e que a criasse também dentro de casa, junto com o porco. O homem ficou muito aflito, mas fez o que seu mestre lhe dissera. Com a cabra dentro de casa, o problema da falta de espaço tornou-se uma verdadeira tragédia. Corriam pela casa cabra, porco e crianças, e ninguém achava espaço para se sentir confortável. Não demorou que o dono da casa procurasse pela terceira vez o mestre, que, sem se abalar com as queixas de seu discípulo, ordenou-lhe que pusesse agora uma vaca para morar na casa. O coitado do homem quis protestar. O olhar do mestre, entretanto, lembrou-o dos votos de obediência. Resignado, comprou uma vaca e a levou para dentro de casa. Dessa vez, a situação ficou mesmo insuportável. A família mal podia se mexer no exíguo espaço que lhe cabia, mas uma vez o homem apelou ao rabino. Mestre, não é possível viver naquela casa. Minha vida virou um suplício. Prefiro morar na rua. Sorrindo, o rabino ordenou-lhe que tirasse da casa os animais que os pusesse no quintal. O homem voltou feliz com as novas ordens. Sem demora, tirou de casa
o porco, a cabra e a vaca, e, como por milagre, sua casa imediatamente pareceu-lhe grande, espaçosa, confortável. Que felicidade! E nem ele, nem sua família nunca mais se queixaram de falta de espaço. Bom, pessoal, reli novamente o texto, para vocês lembrarem, né? Agora temos aqui nossa atividade, de olho na linguagem. Então, vamos lá. Quais substantivos a autora usou para se referir ao homem e ao rabino? Para se referir ao homem, quais os substantivos que a autora usou? E ao rabino, vocês irão escrever no caderno aí de língua de portuguesa de vocês, quais os substantivos que ela usou para se referir ao homem e para se referir ao rabino. Abaixo. Por que os substantivos homem e rabino foram substituídos? Por que? Me digam, por que os substantivos homem e rabino foram substituídos? 9. Releia as falas das personagens no texto. Que sinal de pontuação foi usado para marcar essas falas? Vão lá no texto, releiam. Que sinais de pontuação foram usados para marcar as falas, né? B. Que sinal de pontuação costuma aparecer antes do sinal que marca as falas? É muito fácil, né? Assinale a frase que apresenta vocativo. Ó, quem tiver dúvida o que é vocativo, lembra que eu fiz um vídeo, tá no YouTube. Procurem lá. Todos os vídeos que eu tenho, tem um que só fala de vocativo. Tá falando só de vocativo. Tá escrito lá no vídeo, vocativo. Então, vejam aquele vídeo que vocês vão aprender vocativo, se esqueceram, tá? Assinale a frase que apresenta vocativo. Resignado, comprou uma vaca e a levou para dentro de casa. Mestre, não consigo mais viver neste desconforto. O sábio, então, mandou que ele comprasse uma cabra. Ler por prazer. Converse com os colegas. Bom, quando eu falo, porque está no livro, mas não é para conversar com os colegas, que vocês não têm como fazer isso, porque nós não estamos na sala de aula. A não ser que você tenha algum vizinho que você faz a lição junto, que é da escola, da mesma sala, sem problemas, né? Caso contrário, pense em fazer com alguém de casa, é o seu colega, nesse momento, colega, amigo, ok? Quando o homem procurou os conselhos do rabino, o que você imaginou que ele fosse ouvir? Quando ele procurou os conselhos do rabino, o que vocês pensaram que ele fosse ouvir? Que conselho que ele ia dar para o homem, né? B. De que outra forma você acha que o problema poderia ter sido resolvido? É a opinião de vocês, hein? Na sua opinião, o homem tinha mesmo um problema? O que vocês acham? Ele tinha algum problema? D. Já aconteceu com você reconhecer o valor de alguma coisa só depois de perdê-la? Você já teve alguma coisa que você não estava nem ligando? Aí, de repente, você fala, não quero mais isso, já enjoei desse brinquedo, tô dando um exemplo para vocês. E não sei o quê, ai, não quero mais, não tenho, às vezes você tem um monte de brinquedo e fala, não tenho nenhum brinquedo, já enjoei. Ou tá com videogame, tem alguns joguinhos de videogame lá, ah, eu só tenho esses jogos de videogame, já enjoei disso. E aí a sua mãe, seu pai, vão lá e dão para outra criança brincar que tá precisando. E aí depois que você perde, aí você pensa, nossa, eu gostava tanto daquele brinquedo, olha, eu gostava tanto daquele videogame, eu tinha tanto jogo. Só na hora que não tem mais, que aí quer saber, né? Já aconteceu, né? Com certeza. Comigo também, eu já tive coisas que eu não dava nem um pingo de valor. Aí, de repente, eu peguei e dei embora numa instituição. Depois eu fiquei, passou um tempo, eu lembro que era uma roupa. Nunca usei, tava até com a etiqueta. Já fiz isso com várias. E aí, de repente, fui procurar aquela roupa.
Aí eu lembrei que eu tinha dado, mas tudo bem, eu não tenho dó de nada que eu dou, mas falei, nossa, eu dei aquilo, nem lembrava. Por que isso? É porque às vezes a gente não dá valor quando tem, depois que não tem mais, a gente pensa, podia ter de volta, né? Mas é bem isso mesmo. Então, essas perguntas aqui embaixo, pessoal, vocês vão responder como vocês acham, né? Que vocês pensam a respeito, né? Por que o rabino agiu daquele modo? Então, vocês vão responder por que vocês acham que o rabino agiu daquele modo, né? Vamos agora para a nossa tarefa de matemática. Então, vamos lá. Leia e responda as atividades abaixo no seu livro EMAI. Peguem aí, abram nas páginas 64 e 65. Quem não estiver com o livro, copie todos os exercícios lá da página do Google Drive lá e responda no caderno, ok? Bom, vamos iniciar aqui nossa leitura da nossa tarefa. Abram o EMAI na página 64, vocês já sabem até o que eu vou fazer. Eu vou pedir que vocês, por favor, coloquem a data de hoje. Coloquem a data lá de lá, lápis, lá acima, dia 6. Opa, já errei aqui, ó. Tá vendo? A professora erra as coisas, até demais. Dia 6 do 10 de 2020. Ok? Então, vamos lá. Agora temos aqui. Resolva as seguintes situações. Abram página 64, coloquem a data, atividade 24.6. 1. Considere o lado do quadradinho como uma unidade de medida de comprimento. Entre as figuras desenhadas abaixo, a de maior perímetro é... Então, primeiro, que vocês têm que lembrar. Vocês lembram que perímetro é o quê? Toda a área externa, toda a área de fora. É o quê? Todo o contorno, né, da figura. Todo o contorno é chamado de perímetro, contorno de fora, certo? E dentro nós temos a área, toda essa área. Cada quadradinho é considerado uma unidade de quadrado, ok? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui nós temos 13 unidades de quadrado, né? Então, na volta tem 4 e dentro 4. 3, 6, 9. 9 com 4 dá 13, né? Aí os demais, vocês irão contar. Contar. Vocês irão contar todas as unidades de quadrado de cada figura. E aí, contando, vocês... o que vocês irão fazer? Vamos novamente, ó. Considere o lado do quadradinho como unidade de medida de comprimento entre as figuras desenhadas abaixo. A de maior perímetro é... Aí você vai fazer o quê? Você vai circular, fazer um círculo na letra, se for a A, ou a B, ou a C, ou a D, que é a de maior perímetro, ok? O que é perímetro, pessoal? Toda a extensão de fora, né? Toda a unidade de fora é perímetro, né? Então, lembre-se, tá? Dentro é área, fora é perímetro, ok? Então, a que for maior, que tiver o maior perímetro, ó, a de maior perímetro. Então, vocês irão fazer o contorno aqui, contar. Contorno, como que você faz? Você faz um a um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Todo o contorno de fora dá 20. Se eu fosse considerar, né, 20. Agora aqui,
Aqui, vocês vão contar toda a área de fora. A que for a maior, de maior perímetro, vocês irão fazer um círculo na letra. Na A, B, C ou D, ok? Problema 2. Joana tem 4 camisetas vermelhas, azul, branca e verde. Uma bermuda, uma saia e uma calça. Quantas combinações diferentes ela pode fazer escolhendo uma camiseta e uma calça? Ok? Então, tá, qual que é? O que fala que ela tem? Que ela tem 4 camisetas, ela tem uma azul, vermelha, branca e verde. Ela tem uma bermuda e uma saia e uma calça. Tá, até então tá dizendo o que ela tem de roupa, né? Só que qual que é a pergunta? Quantas combinações diferentes ela pode fazer escolhendo uma camiseta e uma calça? Então, façam as combinações. Se ela escolher lá uma camiseta e uma calça, quantas combinações ela terá? Aí temos aqui a letra A, 7, B, 24, C, 12 ou D, 14, ok? Uma das alternativas com as combinações que estão pedindo aqui, né? Bom, próximo exercício. Então, aí é só para vocês terem uma ideia do que vai representar as meninas. Se ela tem uma sala que há 32 crianças, 32, o total é 32 crianças, 15 meninas e 17 meninos, né? Qual fração representa a quantidade de meninas em relação ao total de crianças? Qual fração que vai representar as meninas? Seria o total, a quantidade de meninas e o que mais, né? Que nem o chocolate. Eu tinha lá 6 meninos e 4 meninas. O total da sala no total do de chocolate que eu ia dividir seria 10. Só que qual que ia representar as meninas? 4, porque era um pedacinho para cada uma, do total de 10 pedaços que tinha o chocolate, do total do chocolate, que seria 10, como se fosse total de crianças, né? Então, foi 4 sobre 10. Aqui no caso, as meninas é a mesma coisa, pense no todo e no total de meninas. É fácil isso, aí vocês vão assinalar a alternativa que esteja correta, ok? Agora vamos lá, na granja de galinhas do senhor Antônio, ele acolheu num certo dia 540 ovos. Quantas caixas com 12 ovos serão necessários para organizá-los? Bom, o que nós temos que fazer? Temos que pensar que vocês terão que fazer uma divisão aí, 540 dividido por, né? E aí vocês acharão o resultado, ok? Qual a maneira que vocês podem fazer a divisão? Vocês podem fazer a divisão do método americano, né? Qual que é o método americano, professor? Tem vários métodos. Vocês podem fazer por decomposição a divisão. Vocês podem fazer pelo método americano, que aí vocês têm como consultar o EMAI de vocês, o primeiro EMAI, né? Que tem divisão, formas de divisão lá. Tem várias formas, né? E aí vocês irão chegar nesse resultado, né? Então, nossa aula de matemática termina por aqui. Agora vamos para a aula de ciências. Ciências humanas e da natureza. Leia o texto abaixo, depois copie e responda as questões em seu caderno de ciências. A representação da Terra. Lembre-se, podemos representar a Terra utilizando o globo terrestre, que tem a forma de uma esfera e reproduz as partes da Terra em tamanho reduzido. Os mapas que mostram de forma plana todas as partes da Terra de uma só vez. Para nos ajudar a localizar um lugar na superfície da Terra, os globos terrestres e os mapas apresentam linhas imaginárias, chamadas paralelos e meridianos. Paralelos, o que são paralelos? Eles circundam a Terra no sentido horizontal. O círculo no equador, o principal paralelo, divide a Terra em duas partes. Então, temos aqui, por exemplo, para vocês entenderem o que é o paralelo. Aqui nós temos a Terra,
Aquela faixa é a linha do Equador, ok? Que divide a Terra em duas partes, certo? Bom, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Norte acima e sul abaixo, né? Meridianos são linhas imaginárias que atravessam os paralelos e passam pelos polos. O principal meridiano é o de Greenwich. Divide verticalmente a Terra em duas partes iguais, o hemisfério oriental, leste, e o hemisfério ocidental, oeste, né? Que aí seria o quê? Leste e oeste, são as laterais, né? Para que possamos saber onde ficam os pontos na superfície terrestre, existem os pontos cardeais e os pontos colaterais. Isso nós já vimos anteriormente, né? Tem no livro de vocês, da sala, só que a gente fez atividade do livro que vocês têm. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Os pontos colaterais são noroeste, sudeste e sudoeste. Nordeste, que eu não falei o primeiro, né? Que aí são representados por NE, NO, SE e SO, né? Agora responda, como podemos representar a Terra? Como que podemos representar a Terra? Já tem a resposta aqui. É só resumir para responder, né? Próxima. 11. Monte e preencha o diagrama de acordo com as informações abaixo. Então, nós temos aqui umas informações abaixo, vocês irão fazer um diagrama aí no caderno de vocês. Peguem a régua, coloquem façam uns quadradinhos bonitinho para vocês fazerem um diagrama. 1. Mostre todas as partes da Terra como se fosse um globo aberto ao meio. Tem a resposta lá, hein, falando isso. Linhas imaginárias que circundam a Terra. Quais que são as linhas imaginárias que circundam a Terra? 3. Metade de uma esfera. O que é metade de uma esfera? O que está escrito lá no texto? Releiam, hein? 4. Qual que é o principal meridiano? 5. Linhas imaginárias que atravessam os paralelos e passam pelos polos. Quais são elas? 6. Principal paralelo. Qual que é o principal paralelo? Tudo isso está naquele texto. Leiam e aí vocês vão escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Bom, pessoal, nossa aula terminou. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.